tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rádio Tropical, boa tarde. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Tropical de Três Corações. Conforme anunciamos, prometemos, estamos aqui agora reunidos todos, uma mesa redonda com autoridades da Segurança Pública de Três Corações. E são com eles que nós vamos saber a verdade, o que de fato está acontecendo aqui na nossa cidade. Quero registrar aqui a presença da Polícia Civil. Nós temos aqui a doutora Alexandra Gonçalves de Oliveira, doutor Luciano Teobaldo. Temos também aqui a presença da 16ª Companhia Independente, de polícia. Nós temos aqui o comandante da Polícia Militar em Três Corações, o senhor Júlio César Divino Júnior, e também o capitão André Barbosa. Quero também registrar o convite que foi aceito. Convidamos também o Paulo Valério Júnior, ele que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana em Três Corações. E agora sim, estamos ao vivo também pela Rádio Tropical. Você pode acompanhar os áudios e os vídeos. Você pode nos assistir ao vivo, Rádio Tropical TC. Procura a gente, localiza a gente lá nas nossas redes sociais. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu estou me sentindo até, eu posso dizer, numa grande responsabilidade, porque eu acredito que cada munícipe, cada ouvinte hoje gostaria de estar aqui para fazer alguma pergunta para cada um de vocês. E eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o que todo mundo quer saber. Essa movimentação que aconteceu hoje aqui em Três Corações, gostaria que quem puder responder o que exatamente aconteceu hoje com essa aeronave, policiais, fotos que foram compartilhadas, o que aconteceu em Três Corações nessa madrugada. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos aqui presentes. É importante salientar que nós tivemos alguns crimes contra a vida ocorridos alguns dias atrás, que foram alguns homicídios, tentativas de homicídios, algumas situações que nos deixaram preocupados, porque são situações em que são vidas que são perdidas. E mais ou menos durante 2 semanas foi discutido entre todas as autoridades aqui do município, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Prefeitura Municipal, através da sua Secretaria de Segurança Municipal, quais seriam as providências que nós poderíamos tomar para fazer frente a esses problemas que estavam acontecendo. Então essas conversas surgiram durante esse período de 2 semanas, vínhamos conversando e fazendo alguns planejamentos e também operação em conjunto com demais órgãos do Sistema de Defesa Social, porque acredito que nós unimos as nossas forças, nós temos um poder maior de enfrentamento ao crime, que é isso que aconteceu hoje nessa data. Então essa operação foi uma operação integrada, planejada nos seus mínimos detalhes e que acabou com ótimos resultados. Cidadãos foram presos, a autoria e materialidade de alguns crimes foram identificadas e posteriormente esses inquéritos serão feitos pela Polícia Civil, A própria doutora Alexandra está aqui presente, pode detalhar com mais precisão, e nós conseguimos retirar alguns cidadãos infratores que estavam causando intranquilidade pela cidade aqui de Três Corações. Quais foram os bairros onde aconteceram essa operação? Com mais ênfase na Vila Lima e no Odilon, que foram os bairros que nós identificamos que alguns cidadãos estariam naqueles bairros ali. Então esses bairros é que foram os alvos principais da nossa operação. Pessoas foram presas? Sim, nós tivemos apreensão de armas, drogas, celulares, as pessoas foram presas. O importante é que nós retiramos essas armas de circulação, que é justamente o principal objeto que as pessoas usam para o cometimento dos homicídios, são as armas de fogo.
Então nós tínhamos essa preocupação, não somente a Polícia Militar, mas todos os órgãos e também a Polícia Civil que está aqui presente. E pode-se dizer que as imagens que foram compartilhadas aí nas redes sociais, dando conta desse armamento pesado, né, desses indivíduos, isso causou um pânico na sociedade, sensação de medo. E, de fato, então, foi encontrado esse tipo de armamento, era pesado mesmo, como se diz? Foram revólveres, uma pistola e também foi uma arma artesanal, né, que ela imita, vamos dizer assim, uma submetralhadora, né? Então são armamentos que podem ser usados realmente para o cometimento de delitos. E isso aí realmente estava causando uma certa intranquilidade na população e nós tínhamos que dar uma resposta bem efetiva em relação a esses problemas. É o que foi feito hoje. A operação contou com efetivo só de Três Corações, foi uma operação conjunta, conforme o senhor falou, com a Polícia Civil aqui em Três Corações, outros órgãos, mas o que mais contou de efetivo e o helicóptero tinha a ver com essa operação? Sim, da parte da Polícia Militar nós tivemos, né, o apoio de Lavras e de Varginha, dos canis dessas duas cidades. Nós tínhamos denúncia de drogas nos locais onde nós cumprimos os mandados de busca e apreensão, então era necessário que os cães estivessem também presentes. Viaturas de fora, né, dessas duas cidades, aeronave que veio de Belo Horizonte, nós solicitamos o apoio da aeronave, que de certa forma também é um fator de dissuasão, né, para as pessoas, né, que verificam que existe uma aeronave numa operação. Essa é por parte da Polícia Militar. A parte da Polícia Civil, o doutor Alexandre poderia informar melhor. Nós acabamos de ouvir, então, a fala. Vocês ouviram aqui a voz do comandante da Polícia Militar, o senhor Júlio César, policial militar, tenente-coronel Júlio César Divino Júnior. Eu passo agora a palavra, então, para a doutora Alexandra Gonçalves. Doutora Alexandra, qual que é a fase agora, depois dessa operação? O que acontece? Então, nós fizemos, né, essa operação, né, nessa manhã. E então agora a gente faz os autos de prisão em flagrante e a gente traduz isso na materialidade dos crimes e define as autorias. Então, essas pessoas hoje serão autuadas em flagrantes, né, serão conduzidas a penitenciário e a gente tem um tempo para terminar essas investigações e formalizar, né, essa autoria e essa materialidade. Qual que seria a classificação desses crimes? Bom, hoje a gente tem posse de arma de fogo e tráfico, né? Hoje, os flagrantes que nós vamos fazer são esses. Dos homicídios em si, hoje a gente não tem prisão, mas temos prisões de pessoas de fatos que levam aos homicídios. Sim. Muito se fala na rixa entre dois bairros, principalmente. Vocês concordam? Concordamos. Infelizmente, né, grupos rivais vêm se enfrentando pelo tráfico, por causa do tráfico, e isso resulta em mortes, né? É o que vem acontecendo. Então, já que a senhora e vocês todos estão de acordo que tem essa rixa, gostaria de direcionar uma pergunta agora para o secretário de Segurança Pública Municipal. Paulo Valério, boa tarde, obrigada também pela sua presença aqui. Boa tarde, Graziela, boa tarde, ouvintes da Rádio Tropical. Gostaria inicialmente parabenizar o comando da Polícia Militar, aqui representado pelo Tenente-Coronel Júlio César e também pelo nosso Capitão André, a chefia da Polícia Civil, aqui representada pela doutora Alexandra, pelo doutor Luciano e pela investigadora Natália. Agradecer ao convite de estar presente e colocar à disposição dessa emissora. Sobre essa questão que foi falado aqui, né, até confirmada pelas autoridades da polícia, sobre essa rixa, né, que tem aqui entre os bairros. E muito se diz, e a gente até ouviu algumas falas de algumas pessoas, também de outras autoridades aqui no município, falando assim, crime é coisa de polícia. Mas uma vez que tem essa situação entre bairros, onde entra a política pública do município? Porque a polícia é preventiva. E no caso agora, a polícia teve que tomar uma medida emergencial, porque pessoas estão se matando nos nossos bairros. Onde é a falha do poder público? Correto. Inicialmente, é bom que se diga que seria ingenuidade da nossa parte, de todos nós, dizer que nós temos um mundo, um Brasil, uma cidade sem violência.
tá? Ela entra nos nossos lares pela TV, pela rádio, pela internet, pelo videogame. Agora, é importante que essa violência e essa criminalidade seja combatida. E foi combatida, ficou patentemente provado nessa manhã de hoje, através da interação dos órgãos de segurança. Como o comandante disse, esse trabalho não foi um trabalho de um dia, de 2 dias. Foi um trabalho desenvolvido há vários dias e envolvendo várias instituições. Nós tivemos o envolvimento da Polícia Militar, tivemos o envolvimento da Polícia Civil, nós tivemos o envolvimento do Ministério Público, do Poder Judiciário, enfim. Foi uma união de esforços que resultou no êxito conquistado nessa manhã. E no tocante à questão do poder público municipal, a gente gostaria de deixar bem claro que ele já participa no campo da segurança pública há vários anos. A gente sabe que segurança pública não se faz com viaturas, armamento e com viaturas, com armamentos e com homens e mulheres. Se faz também com políticas públicas. E dentro dessa ótica, o prefeito Godot, acertadamente, o ano passado, criou uma Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, secretaria esta que eu pertenço, e que tem por objetivo buscar o apoio, buscar a integração e a interação juntamente com as forças de segurança. Hoje, o poder público já está envolvido na segurança pública. Nós temos o PROERD, que é um trabalho de prevenção há mais de 20 anos, um trabalho desenvolvido de prevenção contra as drogas nas escolas. Nós temos hoje câmeras de monitoramento que são arcadas pelo poder público municipal, com centenas de imagens de câmeras, né? Isso aí também é participação do Ministério Público, da Prefeitura Municipal, desculpe. Nós temos hoje, também envolvendo a Prefeitura, a busca de melhoria de iluminação pública, também envolvimento com a segurança pública. Nós, da Prefeitura Municipal, apoiamos a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, através dos convênios firmados. Então, diga-se de passagem que o poder público municipal, em especial a Prefeitura Municipal, já está inserida e já faz ações para que os munícipes tricordianos tenham uma qualidade de vida melhor. Como eu disse no início, há problemas? Sim. Mas quando esses problemas surgem, que bom que as entidades, as instituições se unem, como uniu durante esses últimos dias e concretizou com esse êxito dessa operação de hoje. Ainda falando, então, como o senhor disse, da qualidade de vida, né, dos cidadãos, a gente percebe que, principalmente, os bairros que tiveram essas pessoas, né, que se dizem, né, desses bairros, a população de bem. Como que vocês orientam hoje para que elas consigam, de alguma forma, viver em tranquilidade nesses bairros onde são os indivíduos, né, que começaram tudo isso, e as pessoas hoje talvez se sentem até intimidadas em falar: eu sou de tal bairro, eu moro em tal bairro. Como a população pode voltar a se sentir pertencimento ali, ter o pertencimento daquele local, sem ter medo, tanto de ser criticada ou ser talvez destacada? Fulano é lá daquela comunidade que está acontecendo isso. Qual que é a orientação de vocês?
Quem gostaria de responder? Permita-me só um instantinho, comandante e doutora. A própria Constituição, o próprio legislador, ele foi muito feliz em colocar na Constituição, no artigo 144, que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E dentro dessa responsabilidade de todos, a gente tem que incluir também o cidadão. É ele que sente o calo doer. É ele que está na ponta da linha. E ele tem que participar, ele tem que envolver. Com uma simples denúncia, que pode ser feita anonimamente, através do telefone 181. Então, veja bem, na operação de hoje, eu sei que tem um ponto, um local, um alvo exitoso, que foi em razão de denúncias da comunidade, foi em razão de reclamações da comunidade. Então, eu, particularmente, em nome da Secretaria, eu deixaria essa minha opinião, que o cidadão também pode participar, e muito através de denúncias anônimas. Mas aí eu ainda insisto com o senhor, assim, só para a gente abrir aspas aqui, mas para que essa pessoa possa fazer denúncia, essa pessoa tem que estar bem assistida pela sua prefeitura, pelo Estado, porque senão essas pessoas acabam sendo assistidas por pessoas que dominaram esses bairros. Sim, é questão de políticas. E aí eles acabam até protegendo ou participando até de eventos que esses outros indivíduos promovem numa comunidade para agraciar aquela comunidade. Questão de políticas públicas, a gente tem buscado desenvolver. Só para você ter uma ideia, eu fico muito feliz como secretário adjunto de Segurança Pública, quando eu participo, como participei recentemente, de uma reinauguração, vamos dizer assim, de um CRAS. Nós tínhamos um CRAS, né, um Centro de Referência Assistência Social desativado, e foi ativado pelo prefeito atual, e lá vai abrigar crianças, adolescentes, e ali, além de terem, eu diria assim, terão princípios de cidadania, terão música, terão alimentação, terão educação. Quando eu vejo uma creche sendo inaugurada, uma escola sendo inaugurada, eu vejo ali uma ação também do poder público para fazer frente a isso que você está falando. Então, claro, hoje nós temos eu diria que nós temos dificuldades, quando eu falo, a sociedade passa por situações difíceis, mas esforços estão sendo feitos para que essa qualidade de vida seja realizada, seja obtida. Alguém mais gostaria de pontuar sobre aquela questão que eu perguntei, da orientação à população hoje? Bem, da parte da Polícia Militar, eu acho que é interessante nós também entendermos que a população nem sempre pode transferir todos os problemas da sociedade para os órgãos governamentais. Até porque a própria sociedade já tem uma responsabilidade em relação a isso. Hoje nós estamos percebendo que muitas famílias estão desestruturadas. Nós não percebemos que hoje as famílias possuem uma religiosidade, alguma atividade espiritual também que é importantíssima na vida das pessoas. Nós verificamos que os pais muitas vezes não têm tempo para conversar com o próprio filho dentro da sua residência, porque as redes sociais elas tomam muito tempo das pessoas. Então às vezes os pais não fiscalizam aquilo que os filhos estão vendo, passam informações que não são informações verdadeiras. As pessoas muitas vezes compartilham informações que não sabem a sua origem, nem sabem se aquilo realmente é verdade. Então esse tipo que nós chamamos hoje de fake news, são informações que não têm procedência, que geram essa intranquilidade nas pessoas. Então a própria população, o próprio cidadão de bem, ele tem que saber que ele, como pai, como mãe, ele tem a sua responsabilidade em relação aos seus filhos. Então ele tem que acompanhar o que os filhos estão fazendo, seu aproveitamento na escola, as suas amizades, né? Porque hoje é muito fácil você ter um filho e deixar, entre aspas, o mundo criar, e depois o filho começa a dar algum tipo de problema e você começa a transferir a responsabilidade para o Conselho Tutelar, para a Polícia Militar, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário,
né? Então são situações em que a comunidade tem que puxar para si própria essa responsabilidade que ela já é implícita na própria constituição da família, que é justamente cuidar dos filhos, educar os filhos, ter ocupações, ocupar o seu tempo de forma favorável, com qualidade, que muitas vezes, hoje, as pessoas às vezes têm tempo, mas não aproveitam aquele tempo com qualidade com os filhos, por exemplo, não conversam com seus filhos, né? Não sabem quais são as amizades dos filhos, com quem que eles estão saindo. Então, muitas vezes, o problema de segurança pública não é um problema essencialmente policial, ele é um problema social, porque o que existe por trás do problema de segurança pública é justamente a falta de estruturação das famílias, que vem muitas vezes desaguar nos órgãos públicos. Então nós temos que ter essa consciência de que, como família, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E quando nós vivemos em comunidade, nós também temos responsabilidades com aquela comunidade pelas quais nós vivemos. Então todos têm que ter essa consciência de que todos são responsáveis pela segurança pública, né? Todos são responsáveis por aquilo que acontece na sociedade. E não simplesmente cruzar o braço e achar que aquilo é um problema do poder público. Então as famílias, os pais, né, todos nós como sociedade de uma forma geral, devemos ter essa consciência, né, de que nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Não podemos nos furtar dessa responsabilidade de transferir educação para os órgãos, de transferir educação, né, para as ruas, que é isso que está acontecendo. Muitas vezes os filhos estão nas ruas e as ruas é que estão educando, né, os filhos. E isso às vezes tem um resultado muito negativo daqui a alguns anos. Então essa responsabilidade da família, da estruturação da família, ela é muito importante. Então, além do poder público, né, ter esses projetos que o Coronel Valério acabou de falar, que ajudam também, a própria Polícia Militar, ela tem um PROERD que já vem há alguns anos sendo feitos, né? Várias crianças formam, né, aqui na cidade de Três Corações, né, em torno de 1.000 crianças por ano que nós formamos somente aqui em Três Corações. Nós plantamos a sementinha lá nas crianças para ver se, quando adulto, a gente consegue colher esses resultados. Então, o que está acontecendo hoje em dia é uma consequência das coisas que estão acontecendo no mundo todo. O aumento da violência, de uma forma geral, não é especificamente um problema de Três Corações. É um problema que já vem se avolumando em vários locais do país e também pelo mundo, até justamente pela facilidade com que as pessoas têm de acesso à informação. Mas não é uma informação de qualidade. E muitas vezes nós não podemos deixar que essas informações substituam a educação que os pais têm que ter com os filhos em casa, né? E de ter realmente o amor ao próximo, que é muitas vezes isso que está faltando, né? Consideração com o próximo. Gostaria de perguntar para o Dr. Teobaldo sobre essa situação dessas fake news, essas imagens, essas até juras de vingança na internet, isso sendo assim demasiadamente compartilhado nas redes sociais. Como que a polícia trabalha com isso? Boa tarde a todos os ouvintes. Então, essas informações falsas que são realmente divulgadas por rede social também comprometem muito, né, até a investigação, e a população também muitas vezes acaba acreditando naquilo que é compartilhado, né, passando adiante, e aquela informação acaba se tornando verdade, quando na verdade não tem nenhum fundamento, né? Então isso compromete, né, tanto a investigação e também, claro, acaba afligindo também a sociedade, que acaba acreditando naquela fake news, né, ou aumentando um fato, né, inventando, né, histórias, né? A Polícia Civil, ela trabalha no sentido de apurar a origem, apurar os titulares dessas contas virtuais para poder chegar até o titular dela e responsabilizá-los. Porque o simples compartilhamento também é um crime, né? Ele está compartilhando um crime, ele está fazendo apologia, incitação ao crime, ou praticando diversos crimes contra a honra, como injúria, difamação, calúnia. Então são vários crimes hoje em dia que são praticados de forma virtual. E a gente apura, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, né, de técnicas de investigação, a autoria dessas mensagens, dessas postagens que são feitas pelas redes sociais, né? E a partir daí a gente tem como chegar à autoria, chegar realmente à origem, né, e identificar quem é realmente que primeiramente lançou aquela informação falsa, né, e passou adiante, ou mesmo quem compartilhou, que também responde pelo mesmo delito. Então a Polícia Civil tem instrumentos para isso, realmente tem mecanismos para poder apurar a autoria dessas postagens falsas, dessas fake news, que realmente é algo que se difunde muito atualmente, né, na sociedade. Dos homicídios de janeiro até aqui, eles têm correlação? São fatos isolados? O que vocês já conseguiram apurar? O que vocês podem falar para a população?
Na verdade, a maioria dos homicídios aqui em Três Corações tem relação direta com o tráfico de drogas. Então, os do começo do ano, como esses agora também, a maioria deles tem relação direta com o tráfico de drogas. Como já foi dito aqui, bem dito no início, né, da entrevista, essas rixas que existem entre bairros distintos que praticam tráfico de drogas, pessoas relacionadas ao tráfico de drogas, na verdade, que entram em atrito, né? Então, eles têm relação com o tráfico, na verdade. Esses últimos recentes podem ter relação direta um com o outro, né? E como eu disse, são panos de fundo para realmente fomentar essa rixa que existe entre traficantes. Então, a Polícia Civil trabalha nesse sentido. Primeiramente, apurar, né, a traficância, que é um crime que infelizmente é permanente, é uma investigação constante, né, mas que infelizmente em algumas ocasiões acabam acarretando crimes mais violentos, como no caso de homicídios. Então a relação desses homicídios aqui em Três Corações, principalmente, a relação é com o tráfico de drogas. Eu gostaria que o senhor pudesse, então, orientar as pessoas com relação, quando receberem essas fotos, essas imagens, porque antes de ontem, eu acho, foi compartilhado nas redes sociais, falando, olha, mais tiro no Jardim Paraíso, e tratava-se de uma operação, não era? Uma abordagem da Polícia Militar, não era? E já foi, sabe, já foi aquilo já divulgado. Mais tiro, Jardim Paraíso e tal. Como que a gente pode lidar com isso? Primeiramente, a primeira orientação seria não acreditar em tudo que se lê, né? A pessoa não pode acreditar naquilo que realmente ela lê em rede social. Muitas das vezes não corresponde à realidade, né? Como no caso em tela, né? E também, em segundo momento, não compartilhar. Como foi dito inicialmente, o simples compartilhamento já é um crime. Todos aqueles que compartilham, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, outras redes sociais, estão incorrendo na mesma conduta típica criminal daquele que criou aquela fake news. Então, a orientação seria essa, não compartilhar. E como eu disse, a polícia tem instrumentos para apurar a autoria. Então, eles não vão ficar anônimos o tempo todo. A gente tem condições, temos recursos, mecanismos para poder chegar à autoria, identificar esses autores e, é claro, responsabilizá-los. As pessoas esperam uma resposta rápida, né? Pronto, a polícia sabe e tal. O que assim, deixa lenta essas investigações? Então, na verdade, a investigação é um trabalho minucioso, né? A gente precisa apurar, precisa ter elementos para apresentar aquele suspeito à justiça para que ele possa vir a ser denunciado e, ao final, condenado, né? Então, a gente não trabalha com simples suposições. A gente precisa reunir provas, precisa ter elementos suficientes para imputar uma conduta criminosa a alguém, né? Então, a demora justifica-se por essa busca de um lastro probatório para a gente poder ter elementos para poder indiciar e apresentar alguém à justiça de forma que a gente sabe que a pessoa vai ser, ao final, condenada, né? Exatamente. Eu vou fazer um intervalo comercial para que os nossos convidados aqui possam tomar uma aguinha e já eu volto. Eu tenho perguntas também de ouvintes e a gente continua esse nosso bate-papo. É um intervalo bem rápido e a gente já volta. Comando 95 tem um oferecimento de Contabilidade consultiva com foco em resultados. Circom Contabilidade 3231 1255. Ouça Tropical também na internet. Acesse radiotropical.net. Aniversário Mate Minas já começou. Minas inteira tá presente, eu também vou. Venha só chegar que a festa tá demais. No maior e mais completo de Minas Gerais. Óleo de soja BC Vitale 900 ml, 4,99. Café Pilão 500 gramas, 13,39. Leite condensado da Mari 395 gramas, 3,98. Achocolatado em pó Nescau Active 370 gramas, 7,49. Ofertas válidas somente para Três Pontas, Campo Belo, Lavras, Três Corações, Varginha, Alfenas, Pouso Alegre e Extrema. Marte Minas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rádio Tropical. Boa tarde. Quer serviço de qualidade? Conte com o Grupo Sercom Serviços Confiáveis de Contabilidade, Advocacia, Imobiliária e Administração de Condomínio. A tradição unida à eficiência em tecnologia faz com que nossos serviços sejam confiáveis. Avenida Desembargador José Alberto Wais de Andrade, 832, Jardim das Hortênsias. Telefone 32 31 12 55. Nos siga nas redes sociais, @sercom.contábil. Notícias de Três Corações, acesse radiotropical.net.
Estamos de volta, 14 horas 16 minutos, aqui na Rádio Tropical, no Estúdio Tropical, no programa Comando 95, hoje excepcionalmente com essa mesa redonda, com essa conversa com as autoridades militares, as pessoas, né, envolvidas ali diretamente com a segurança pública municipal de Três Corações. E estamos aqui com as presenças da doutora Alexandra Gonçalves de Oliveira, o doutor Luciano Teobaldo, também o comandante da Polícia Militar, o tenente-coronel Júlio César Divino Júnior, temos também o capitão André aqui, se faz presente junto com a gente, e o Paulo Valério Júnior, ele que é o secretário adjunto da Secretaria da Segurança Municipal e Mobilidade Urbana em Três Corações. E para quem o conhece, o Coronel Valério, também já comandante, né, da 10ª Companhia aqui de Três Corações. Agora, uma pergunta assim, bem pessoal para o senhor já viveu um momento desse? Quando o senhor estava à frente, quando foi comandante aqui de Três Corações? Sim. Algo parecido assim? Sim. Na verdade, essa questão de criminalidade é altos e baixos, é sazonal. São fatos, às vezes, que ocorrem, mas depois eles abaixam, vamos dizer assim, eles baixam. Em 2007, março de 2007, em razão da apreensão de uma droga que nós tivemos, 5 quilos de crack, num determinado bairro aqui em Três Corações. Aliás, um bairro sem muito registro de ocorrência, mas a gente fez a apreensão por ocasião de uma abordagem e a droga estava de posse de um menor, levado para a delegacia, né? Foi adotadas as medidas decorrentes e passados alguns dias esse menor foi morto. E aí, com relação a esse fato, desencadeou uma série de outros homicídios. Me lembro que no mês de março de 2007 nós tivemos 5 homicídios. Logicamente, assim como hoje, a resposta foi dada, né? E então foi uma situação que a gente vivenciou, mas que foi superada. Da mesma forma que recentemente nós tivemos os problemas nas escolas, que assustou principalmente a comunidade escolar. Mas medidas foram adotadas, seja por parte da Polícia Militar, seja por parte da Polícia Civil, seja por parte da comunidade escolar, seja por parte do poder público municipal, e foi superado aquela situação. Então a gente percebe que são altos e baixos. E a gente existe para superar esses obstáculos que porventura surgem. Essa é a nossa razão de pertencer a uma polícia militar, a uma polícia civil, né? Com o lema de servir a uma população e protegê-la. Eu vou perguntar agora para o comandante da 16ª Companhia Independente. Pode-se dizer que essa operação hoje foi uma resposta para a sociedade? Foi uma resposta até mesmo para esses indivíduos? Com certeza. O que nós não podemos fazer é recuar diante do crime. Então isso foi uma resposta e nós, como instituição de Estado, nós temos o dever realmente de dar essa satisfação para a própria comunidade onde nós vivemos. Então nós conseguimos identificar algumas autorias, materialidade, a própria Polícia Civil, como disse, já fará a sua investigação, né, para chegar aos verdadeiros responsáveis, mas essa foi uma resposta, uma primeira resposta em relação a essa situação. É claro que as medidas preventivas e repressivas, elas não ficarão somente nessa operação. Nós faremos mais operações com esse intuito de manter a ordem, de fazer a identificação dessas pessoas que causam alarde aqui na nossa comunidade. Então essa é a nossa responsabilidade. E a Polícia Militar, através do seu policiamento preventivo, através dos seus programas, né, educacionais, nós temos condições de dar essa resposta efetiva para a comunidade, para que a comunidade se sinta mais segura, né, o mais segura possível. Sobre as pessoas, né, os autores dos assassinatos que não foram presos, não é? Eles não foram presos, né? Hoje não. E aí, o que os senhores têm para falar para a população a respeito dessa situação? Essas pessoas que mataram outras pessoas aqui na nossa cidade. Olha, a Polícia Civil pode dizer para a sociedade tricordiana que a gente vem trabalhando com afinco
para prender essas pessoas. Não só prender, para produzir uma materialidade de forma que a gente leve-os à prisão e à condenação. Porque também não adianta a gente prender. Primeiro, não tem como prender sem provas para tal. Tem que ter requisitos legais dentro da lei para você levar uma pessoa à prisão. Então, a gente tem que juntar esses requisitos, transformar isso numa materialidade, de forma que a gente consiga uma condenação para essas pessoas. E o que a gente pode dizer para a sociedade tricordiana é que a gente vem trabalhando incansavelmente para essa finalidade, com esse fim, com esse objetivo. Seria mais interessante, talvez, se tivesse mais denúncias. Vocês acham que as pessoas têm coragem de denunciar, ou isso também é um motivo que atrapalha bastante as investigações? Olha, é um ponto complexo. Eu acredito que as pessoas têm um pouco de receio de denunciar, mas o que eu posso dizer é que nós trabalhamos com informações. É importante que a população denuncie, é importante que a população participe e contribua, né? Que ela nos procure, que elas, às vezes, não quer manter sigilo. A gente tem como ouvir uma pessoa de forma sigilosa. Ela pode fazer denúncia no 181, mas é muito importante a participação da população. Né? Não adianta... eu vou dar um exemplo. A primeira comarca que eu trabalhei como delegada, eu vi as pessoas me cobrando. Não, mas a senhora consegue resolver. Mas elas me cobravam, mas eu via que elas sabiam quem era, como tinha acontecido, e queria que eu resolvesse. Eu sempre falava para elas, se vocês não me ajudarem, eu não resolvo. Hoje a gente ainda tem mais instrumentos, né? Redes sociais, de alguma forma a gente esbarra aí na inteligência artificial, que nos ajuda a conduzir a materialidade, a autoria, mas antes a gente contava primordialmente com informações de testemunhas. Mas ainda hoje é importante, né? Porque às vezes acontece longe de câmeras, no período noturno. Então é importante que a população participe. Vocês acham que haveria necessidade de cancelamento de eventos nesse momento ou não? O tricordiano tem que viver suas rotinas, sua vida, seus eventos, seu momento de lazer, sem medo? De forma alguma, né? Nós não podemos parar nossa rotina por uma situação que realmente causa uma certa intranquilidade, mas que nós não podemos parar os nossos trabalhos, né? A nossa vida, por situações como essa. Como já foi falado, não é um problema específico de Três Corações. Nós estamos observando que os homicídios eles estão em crescimento praticamente em todo o país, né? No estado de uma forma geral em todo o país. Então, se nós formos pensar dessa forma, cada fato que acontecesse do outro lado do mundo, a gente teria que parar a nossa vida aqui, né? Até porque já tem várias tragédias que acontecem em vários outros locais, que as informações chegam muito rápido para nós e que causam uma certa tranquilidade. Então, por esse motivo, eu teria que parar, né? Então, de forma alguma. Como foi falado, foi veiculado, na semana que vem nós teremos a exposição aqui de Três Corações e as Potrês. Ela será feita. Ela será feita porque a Polícia Militar estará presente lá com o policiamento ostensivo, dará o apoio para o organizador. Então, a população de Três Corações pode ter certeza de que o local estará seguro, pode ir lá, pode se divertir, até porque até na pandemia, de lá para cá, nós não tivemos um evento dessa, né, envergadura. Então as pessoas estão voltando às suas rotinas agora, né? Então as pessoas não podem deixar de viver as suas vidas em função de alguns problemas que são pontuais, não são problemas que são na cidade como um todo, são problemas entre alguns indivíduos, que nós também, falando a Polícia Civil, identificará essas autorias, chegará às autorias e responsabilizará quem for o responsável por esses atos, né? Então nós devemos realmente continuar com as nossas vidas e a população pode estar tranquila que na exposição nós teremos o policiamento lá, nós estaremos lá presentes e qualquer dúvida também, as pessoas podem ir lá no quartel, pode ir lá conversar conosco em relação a qualquer problema que estiver acontecendo, né? Geralmente a gente recebe muita visita de associações de bairro, né? As pessoas vão lá conversar com a gente, passar alguns problemas que estão acontecendo. Então as pessoas podem ter confiança de que elas terão essa segurança na exposição aqui em Três Corações. Mas a Polícia Militar, ela conta com um efetivo suficiente para suprir tanto ali a área do evento e manter toda a cidade resguardada pelos seus setores? Sim, nós temos receber reforço? Isso, nós temos as viaturas de cada setor, elas permanecerão nos setores.
Nós temos, né, os militares que estarão lá no evento de reforço. Então, são as viaturas da cidade que estarão lá no local. São militares que são escalados especificamente para trabalhar durante o evento e as viaturas farão o patrulhamento normal da cidade. Então, nós teremos policiamento na cidade e teremos lá no local do evento. Secretário, com relação a esses dias de evento, qual que é o planejamento da Secretaria Municipal? Só uma observação com relação às falas anteriores. Eu me lembro de uma promotora de justiça que aqui passou e um dia ela falou comigo: Major, o infrator, o assaltante, o homicida, ele não pode dormir. Ele tem que ficar pensando: será que amanhã cedo eles estarão chegando aqui na minha casa? Será que amanhã cedo que eu serei preso? Como o comandante falou, como a doutora falou, o trabalho continua. E pode ter certeza que a hora dessas pessoas vai chegar. E eu digo também que eu gostaria de reafirmar, ao longo de 30 anos, eu nunca tinha percebido um convívio tão bom existente entre a Polícia Militar, hoje representada aqui pelo Tenente Coronel Júlio César, com a Polícia Civil, com a doutora Alexandra, doutor Luciano, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Todos, indistintamente, quando a gente manifestou a nossa preocupação com relação aos fatos ocorridos, colocaram à disposição. Então, eu digo que nenhuma situação criminal passará batido, vamos dizer assim, em razão da competência e do profissionalismo dessas pessoas que eu mencionei. Tá? Com relação à festa, muito bem dito ali pelo nosso comandante, faremos o possível e o impossível para que essa festa transcorra da melhor maneira possível. Todos os esforços da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, todos os esforços da Prefeitura Municipal no que tange a ela estão sendo colocados, né? A contratação de seguranças credenciados para que o evento transcorra da melhor maneira possível. Todos os esforços estão sendo executados, serão executados para que o tricordiano tenha uma festa alegre, feliz e sem problemas. Eu sigo para mais um intervalo comercial e na volta eu trago a nossa última rodada de conversa com a presença das autoridades aqui. Você do outro lado do rádio, fique ligadinho. É o último intervalo e a gente volta para fechar essa nossa conversa. Se você quiser fazer alguma pergunta, manda aqui no WhatsApp para mim, 3239-3602. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rádio Tropical. Boa tarde.
tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Dizendo, você nunca me deu um final. E eu nem sei se eu quero. E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual, nossa história eu não nego, eu não nego. Não sabia, amor, se isso era amor, mas eu sei o que senti, amor. Tu e eu, tu e eu, tu e eu, contra o mundo. Desde que acabou, provou outro amor, mas eu sei que ninguém como o Joe. É que eu sou inesquecível. É o que é inesquecível, mesmo que não queira. Inesquecível. É o que é inesquecível, mesmo que não queira. Se você vem com alguém, não tem por que eu me preocupar. Sei que não tem o que eu tenho. Que pena, too bad, que você fez de tudo para me esquecer. Saiu pelo vários tentando se fazer. Em vez de aceitar, você tenta negar. Por isso sei que não consegue superar. Ela que ninguém tá no meu nível. Sabe o que é nosso é inevitável. Por isso é inesquecível. É o que é inesquecível, mesmo que não queira. Inesquecível. É o que é inesquecível, mesmo que não queira. Mesmo que não queira. Não sabia,
Estamos de volta com a nossa mesa redonda, com a presença das autoridades. Temos aqui a doutora Alexandra Gonçalves de Oliveira, o doutor Luciano Teobaldo, o comandante da Polícia Militar em Três Corações e o subcomandante. Temos também o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública Municipal e Mobilidade Urbana. No intervalo, eu dei uma sondada aqui nas perguntas dos nossos ouvintes e eu vou repassar para vocês. É o seguinte, o ouvinte está falando assim que sabe que a criminalidade é em todo o país, mas ele quer saber números de Três Corações, homicídios, criminalidades, mortes, números de Três Corações. Então, em relação a alguns crimes, o Estado de Minas Gerais e a Polícia Militar, eles fazem um monitoramento mais próximo. E desses crimes, o homicídio é um deles, também os crimes violentos que entram o estupro, os roubos, né? Geralmente são esses crimes que causam maior comoção social. E os furtos também, que são crimes que geralmente causam uma comoção para a pessoa, no íntimo da pessoa, porque a pessoa às vezes tem um bem furtado, que ela trabalhou muito para conseguir aquele bem e muitas vezes ele acaba perdendo aquele bem, muitas vezes sem ter até pago aquele bem que ele custou tanto para comprar, né? Então nós estamos com uma redução aproximada de 14% de furtos em Três Corações, os crimes violentos 18%, acabei de confirmar aqui nos nossos dados aqui, e o homicídio que nós tivemos um pequeno aumento, tivemos 11 registros no ano passado, esse ano nós tivemos 12. Então nós tivemos um pouquinho de aumento em relação aos homicídios. Mas essas atividades preventivas e repressivas que nós fizemos durante a semana e que nós continuaremos fazendo durante o ano, é justamente para tentar manter esses índices. O que acontece? O homicídio, ele é um crime que causa muita comoção social. Então as pessoas acham que por causa do homicídio, os outros índices criminais estão sem controle. E não é muitas vezes o que acontece. Então essa é realmente uma percepção pessoal de que o homicídio ele causa uma comoção social muito maior. Mas os nossos números estão sob controle. Em relação às outras cidades do estado, nós estamos inclusive com redução. Se for ver de uma forma geral, nós estamos com redução ao invés de estarmos com aumento. Então aqui é uma cidade relativamente tranquila e cidades do mesmo porte de Três Corações estão em situação muito pior do que se apresenta aqui hoje. Então podemos deixar a população de Três Corações tranquila que os números da nossa unidade estão entre os menores do estado. Antes de direcionar também para o delegado, o doutor Teobaldo, essa mesma pergunta, eu gostaria ainda de falar com o senhor comandante da polícia, né, da 16ª aqui de Três Corações. O senhor é recém-chegado aqui na nossa cidade, assumiu, né, há poucos meses. Eu gostaria de saber do senhor, num momento desse, com esse tipo, né, de rixas entre bairros, qual que é a sua conduta, qual que é a sua visão, qual que é o seu comando para combater essa criminalidade? Primeiro, nós temos que trabalhar muito hoje com inteligência policial, que nós temos como fazer monitoramento, né, de redes sociais, nós acompanhamos as pessoas que realmente elas espalham fake news, nós temos esses dados em mãos para que nós possamos fazer o chamado policiamento preditivo. Então nós pegamos os dados que aconteceram dos anos anteriores, fazemos uma análise do presente ano através de inteligência, né, que a gente fala de inteligência policial. E baseado nesses dados, nós conseguimos direcionar o policiamento para os locais onde que está acontecendo o crime. Mas muitas vezes os homicídios eles acontecem com, às vezes, pessoas que não têm uma, entre aspas, a pessoa fala, uma passagem policial, eles não têm registro policial anterior. Então muitas vezes fica difícil de você combater um tipo de crime em que você não tem como monitorar as pessoas. Então esse é um principal desafio que nós temos, que isso aí nós tentamos fazer o acompanhamento através da inteligência policial. Mas fora isso, nós lançamos o policiamento onde nós precisamos, fazemos as operações, nós direcionamos o policiamento para análise dos dados que nós temos dos anos anteriores. Então, de uma forma geral, é assim que a Polícia Militar trabalha. E não somente na parte repressiva, mas também com os programas preventivos. Nós temos o PROERD, como eu vou falar, que é executado desde o ano 2000 aqui em Três Corações. Nós temos também um trabalho que é feito em rede aqui em Três Corações, a própria doutora Alexandra participa, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é um trabalho excelente que está sendo feito em defesa dos direitos da mulher, que nós temos mais de 2 anos e meio sem registro de feminicídio aqui em Três Corações. Então é um trabalho que ele realmente é árduo, muitas vezes ele não aparece para a população, porque a prevenção é de difícil mensuração. As pessoas não sentem o trabalho de uma redução criminal, mas ela sente 10 vezes mais um aumento de uma situação envolvendo um homicídio, por exemplo.
Ou seja, o fato negativo, ele ele espalha, vamos dizer assim, muito mais rápido do que um fato positivo. E muitas vezes a pessoa acha que a cidade ela está, né, com essa intranquilidade, que Três Corações está fora do controle. Pelo contrário, é uma cidade que está com seus índices sob controle. Isso em decorrência de muito suor, muito trabalho da Polícia Militar, de cada militar que está ali na ponta da linha, que se desdobra, né, para fazer o seu serviço e para fazer as nossas atividades que o comando recomenda. E uma coisa interessante, a população de Três Corações, creio que não saiba, nós temos aqui o presídio, aqui na cidade de Três Corações. Nós temos quase 1.200 detentos acautelados no recinto. Nós temos atualmente o que nós chamamos de egressos do sistema prisional, são pessoas que são presas e voltam para o convívio da comunidade. Nós temos em torno de 470 presos que nós monitoramos. Então são pessoas que realmente, muitas elas voltam a reincidir, voltam a cometer crimes, mas a maioria procura um trabalho, procura uma forma de levar a sua vida, né, de se recompor a sua vida na sociedade. Mas nós temos, além dos problemas de segurança, nós temos também que monitorar mais de 400 egressos do sistema prisional. Então nós temos um trabalho que nós vamos nos locais e nos horários onde as pessoas trabalham, onde as pessoas elas moram, porque elas têm algumas medidas determinadas pela justiça, que nós chamamos de restrição de direito, que a pessoa tem que se recolher determinada hora na sua residência, tem que ir trabalhar e depois voltar para casa. Então esse tipo de fiscalização nós também temos. Então isso aí de certa forma também gera um controle social muito importante na nossa prevenção criminal aqui em Três Corações. Obrigada. Agora o delegado, por favor, doutor Teobaldo, sobre a mesma pergunta, a criminalidade, os índices, os nossos números. Isso. Então, frente à delegacia de homicídio de Três Corações, a gente registrou, a Polícia Civil registrou nesse ano de 2023 pelo menos 17 ocorrências de homicídios, dentre homicídios tentados ou consumados. Sendo que desses 17 delitos, né, de homicídio, pelo menos 12 já foram apurados, as investigações já finalizaram, foram encaminhadas à Justiça. O restante ainda estão em curso as investigações, já suspeitos identificados. A gente trabalha agora com a produção de provas, né, para poder realmente apresentá-los ao Poder Judiciário, né. E o que a gente pode informar em relação a números também, que a maioria desses delitos, pelo menos 84% dessas ocorrências de homicídio, são praticados com arma de fogo. Daí também a importância dessas operações pontuais que visam apreender armas de fogo. Porque, claro, como já foi pontuado aqui, é um dos principais instrumentos utilizados na prática de homicídio. Então, a operação de hoje, outras também que a gente pretende realizar, visam essa prevenção, né? Apreender armas de fogo que possivelmente serão utilizadas em homicídios futuros, né? O que a gente apurou também em relação a números, que as vítimas têm em média 22 anos de idade, os autores 23 anos, então são bem novos, né? Bem novos ainda, já iniciaram na vida do crime, né? E como foi dito também, os números, os índices realmente de criminalidade em Três Corações são até inferiores em relação a outras cidades do mesmo porte, ou cidades próximas aqui do sul de Minas, né? E a criminalidade, então, não é um problema exclusivo da cidade. E os índices, como foi dito, estão abaixo realmente dos índices comparando com outras cidades. Daí a importância da Polícia Civil, Polícia Militar, nesse trabalho incessante de investigação, de prevenção, de apuração, identificação de autores, né, que além de identificar os autores também acaba servindo de exemplo, né, não deixa de ser educativo, né, a pessoa vê aquela pessoa que pretende praticar um crime, que o crime não compensa, né, uma hora a polícia vai chegar até ele vai ser responsabilizado, vai ter a sua restrição de liberdade determinada, e a polícia está aí, sempre presente, atuando, e a população de Três Corações pode ficar tranquila que as polícias, Poder Judiciário, Ministério Público estão trabalhando em conjunto, estão alinhados, e a gente vai ter uma festa próxima, né, nos próximos dias, e certamente a segurança vai estar garantida. A pergunta que não quer calar, para quem puder me responder, e a gente fecha aqui o nosso bate-papo. Além dessas rixas, né, que foram confirmadas aqui, Três Corações, existe facção criminosa? Tem organização criminosa? Não, nós não temos organização criminosa aqui, até porque uma parte em que as pessoas às vezes confundem, são conceitos diferentes, né? Então as organizações criminosas elas são feitas para um determinado objetivo, né? São mais de 4 pessoas, né, que precisam, né, estarem, vamos dizer assim, planejando, né, alguns crimes para que possam ser considerados como organizações criminosas. Isso, como foi falado, são
fatores pontuais que estão acontecendo. Não existe uma organização criminosa formada aqui em Três Corações, como nós, né, costumamos dizer, o PCC, o Comando Vermelho, né? Nós não temos esse tipo de organização criminosa aqui em Três Corações. Nós temos algumas pessoas que estão realmente fora aí do convívio social, que estão cometendo esse tipo de crimes e que serão responsabilizados quando essa autoria, essa materialidade for identificada. Mas facção criminosa instalada em Três Corações, nós não temos. Nossos momentos finais, eu deixo o microfone à vontade para cada um. Gostaria que vocês pudessem falar agora aos nossos ouvintes aquilo que vocês sabem, que eles estão esperando ouvir de vocês, que se eles tivessem a oportunidade de estar aqui onde eu estou sentada, de frente com cada um de vocês, o que vocês acreditam? Eu preciso falar isso porque é o que a população espera e precisa ouvir. Acredito que a população pode confiar na sua polícia militar, na sua polícia civil, nos órgãos de controle social. Nós temos aqui instituições sérias, né? A Polícia Militar tem quase 250 anos, tem 248 anos. A Polícia Civil também é uma instituição realmente de respeito. A Prefeitura está aqui também à disposição, né? Nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público. Então nós temos instituições formadas que podem dar uma resposta efetiva aos problemas de nossa sociedade. E é isso que nós fizemos nessa data de hoje. Demos uma resposta a um problema pontual que está acontecendo. Então nós geramos um certo incômodo naquelas pessoas que realmente necessitariam de uma atenção especial da população. Porque o cidadão de bem não precisa ser incomodado pela polícia militar. Quem será incomodado são realmente aquelas pessoas que trazem intranquilidade, que cometem crimes ou que estão pensando em cometer crimes. Então a polícia militar, através do seu policiamento preventivo, policiamento repressivo, estará nas ruas, sempre esteve nas ruas, né, cuidando da nossa população, e estará sempre presente nos eventos, né, fazendo o policiamento preventivo. Então as pessoas podem confiar na sua polícia militar e nós estamos também à disposição. Nós estamos de portas abertas. Qualquer um do povo, qualquer cidadão pode ir lá no quartel, pode conversar conosco lá, pode repassar a sua preocupação, os seus problemas, né? Se a pessoa não tiver essa liberdade de ir até no quartel conversar conosco, nós temos as associações de bairro, nós temos outros, né, órgãos constituídos, né? Nós temos a Prefeitura Municipal, nós temos a Câmara Municipal. Então temos vários órgãos que podem fazer esse intermédio com a nossa Polícia Militar. Então nós estamos presentes em todos os locais do Estado, nós estamos 24 horas por dia de serviço. E não só a Polícia Militar como a Polícia Civil são as únicas instituições que estão 24 horas de serviço, nunca pararam para trabalhar. Inclusive na época da pandemia, foi as poucas instituições que trabalharam realmente, que enfrentaram, né, a doença, enfrentaram o Covid, garantiram os direitos das pessoas, né, de ir e vir, né, do cumprimento das medidas sanitárias. Então é uma instituição muito séria. Então nós realmente ficamos preocupados com esse tipo de situação, como os homicídios aqui aconteceram aqui na nossa cidade, mas nós demos uma resposta efetiva e creio que a população pode ficar mais tranquila, pode participar da sua vida cotidiana normalmente, pode frequentar, né, a Expo 3, que nós daremos a segurança necessária. Mas o importante, a família não pode se furtar da responsabilidade, né, da criação de seus filhos, de acompanhar os seus filhos, porque isso é muito importante. Nós não podemos transferir para outras pessoas o que é de nossa responsabilidade. Nós fazemos o possível dentro daquilo que nos é competente. Nós temos a Constituição Federal que regula a nossa atividade. Então, dentro do que é legal, nós vamos cumprir e nós cumpriremos o nosso papel constitucional. Tá? Então, os outros órgãos também estão aqui presentes e creio que também farão da mesma forma. Acabamos de ouvir o comandante da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar em Três Corações. Agora eu passo a palavra à Polícia Civil. Então, como comandante da Polícia Civil de Três Corações, eu quero dizer à população que não há motivo para pânico, né? Não tem esse crime descontrolado para as pessoas pararem suas vidas. E nós estamos atuando, né? O nosso trabalho é repressivo e uma repressão qualificada inibe, coíbe o crime e nós estamos atuando cotidianamente para isso. Nosso serviço de inteligência vem atuando. Eu tenho uma equipe que funciona 24 horas, né? Então a gente está atento ao que está acontecendo, quem são as pessoas, quais são os bairros, o modus operandi, né? A forma, e a gente então trabalha para
prender essas pessoas para coibir, que eu falei, uma repressão qualificada inibe e diminui, e nós estamos trabalhando para isso. Então, não há motivo para aquelas pessoas que moram nesses bairros, que são pessoas trabalhadoras, né, que têm suas vidas normais, parar por causa disso. Não ir numa festa, não sair à noite para ir num restaurante, né? Essa semana eu andei no comércio e vi as pessoas muito preocupadas, todo mundo me perguntando, comentando, tô com medo, como é que vai ser? Tá todo mundo com medo. Eu já vi gente falando, eu não vou sair à noite mais. Falei, gente, não faz isso. Não tem motivo para vocês não saírem mais à noite. Doutora, mas eu só faço mais uma pergunta para a senhora. Por exemplo, vocês prendem alguns bandidos, mas como que a gente pode ter a certeza que outros não se levantarão para dar continuidade a criminalidade em determinados pontos da cidade? Bom, é uma pergunta bem peculiar, né? Essa certeza ninguém tem, mas nós vamos continuar combatendo, né? O que eu falei, a nossa repressão, ela tem que ser qualificada. Às vezes não é só, quando eu digo apurar a autoria, a materialidade, não é só prender a pessoa. Às vezes é muito mais que isso. Nós temos um laboratório de lavagem de dinheiro em Lavras, que a gente vem mandando as nossas investigações para lá, inclusive para esquartejar essas pessoas, até financeiramente, né? Para ter um combate realmente, uma investigação realmente qualificada. E se insurgirem, vierem outros, né, que pode acontecer, não tem como a gente dizer que o crime vai acabar, né? Sempre existiu e vai existir, mas nós também estamos aí para atuar, né? Como disse o comandante, nós atuamos conjuntamente, né? Inclusive com o Judiciário, com o Ministério Público, nós não estamos inertes, estamos atuando e vamos continuar atuando e vamos atuar sempre que precisar. Paulo Valério Júnior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar presente aqui nesse grande encontro, né, nessa grande reunião importantíssima de esclarecimento e, sobretudo, de tranquilizar a população. É sempre bom a gente reafirmar que é muito comum a gente potencializar o que é ruim. Então, quando se fala em fake news, em rede social, né, a gente tem percebido aí essa potencialização do que é ruim. E quando eu potencializo um fato desagradável ocorrido no meu bairro, saiba que eu estou trazendo um grande prejuízo para mim. Seja até, vou dizer um exemplo, na questão de desvalorização do meu imóvel. Um exemplo simples. Então, eu acho que, diante disso, eu tenho que trabalhar para que o meu bairro seja o melhor bairro possível, o bairro mais valorizado possível. E no campo da segurança, aí eu acho que eu devo participar. Eu, como morador, eu, como preocupado com a segurança do meu bairro, eu tenho que envolver. Foi falado aqui durante esse encontro como pode ser, o cidadão pode envolver, então o que a gente espera é que se envolvam. Eu confio na minha polícia militar. Eu confio na minha polícia civil. E é importante que toda a sociedade assim o faça. E, só para finalizar, eu acho que em Três Corações nós precisamos de trabalhar por uma cidade com menos dedos apontados e mais mãos estendidas. A interação foi provada, o trabalho conjunto está demonstrado. Então é isso aí, as forças estão unidas e que a sociedade também envolva e se una às forças policiais. Muito obrigado, viu, gente? Doutora Alexandra? Sim, quero dizer que juntos nós somos mais fortes que a criminalidade. E voltando nessa questão da fake news, eu queria fazer uma consideração. Sempre que você receber uma notícia dessa ruim, cheque a fonte antes de compartilhar. Não sai compartilhando, porque é muito fácil você clicar e sair compartilhando. Só que isso pode resultar, inclusive, em morte. Não sei se vocês devem conhecer o caso de uma mulher que foi linchada na rua porque estava confundindo ela com uma mulher que matava crianças. Né? Compartilhar aquela foto dela, que não era ela que fazia aquele fato. Ela foi encontrada na rua e foi linchada.
né? Foi assassinada a pedradas. E aí comprovou-se que a foto o fato era não era dela, não vincular aquele fato errôneo à imagem dela. Então a gente tem que pensar nisso antes de sair veiculando fake news. Fake news pode matar, né? É muito sério isso. Então, a gente viu muito isso na época da política, né? Postava alguma coisa e disparava aquilo. É muito fácil disparar. Você sai compartilhando. Compartilha isso num grupo, mas não sei quantas pessoas podem ver. Então, primeira coisa, recebeu uma informação dessa, cheque a fonte. Antes de compartilhar. Checou, é verdade? Aí, se você quiser, você compartilha. Se não, morre ali. Quantas vezes você vê as pessoas, nossa, eu compartilhei, é mentira. Mas aí você já compartilhou. Então, primeira coisa, checa a informação antes de compartilhar. Eu acho que isso é muito importante, ficar claro para a população. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Alexandra Gonçalves de Oliveira, o doutor Luciano Teobaldo, também os comandantes da Polícia Militar aqui em Três Corações. E Paulo Valério Júnior, muito obrigada a todos vocês. E eu quero agradecer não só pelo dia de hoje, mas por vocês estarem sempre abertos e sempre nos atendendo a imprensa local com informações, orientações. Isso é muito importante para nós como imprensa local, que temos uma grande audiência, levar a informação verdadeira para os nossos ouvintes. Então, hoje, como disse o Paulo Valério, esse grande encontro, eu tenho certeza que muitos lares, muitos comércios, os internautas estão todos aqui nos ouvindo e ouviram o que é de verdade, o que está acontecendo em Três Corações e todas essas questões que eu trouxe aos senhores, né, de organização criminosa, não sei o quê, tudo caiu por terra e ouviram a verdade, porque, como disse o Paulo Valério, a gente acredita nas nossas polícias. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Um bom trabalho, né? E Deus abençoe, né? Amém. Nas suas ações, nas suas operações. Pessoal, essa foi a mesa redonda da segurança pública. Muito obrigada a você pela audiência aqui na Tropical de Três Corações, esse momento, né, tão importante aqui na nossa programação. E agora, daqui a pouquinho, a gente retorna com a programação normal na Tropical. Muito boa tarde a todos e muito obrigada pela audiência.